Isso, a Mari agora disse, é eles. Oi, vocês estão, vocês estão virados? O que aconteceu com vocês aí? Oi, Não dá. Eu tenho que arrumar aqui a bagaça. boa noite, meus amados. Cadê o Newton? O Boa Newton, noite, querido. tudo bem com Ó, você? tudo bem. Me Adorei ouvem? a peruca Ah, que botou é? aí. É, essa aqui é a peruca do anjinho da peça. Olha ali que show. Na verdade, eu estou copiando um amigo meu, um artista lá do Rio, que faz live todo dia. E todo dia, como ele é de teatro também, todo dia ele bota uma peruca, um chapéu do acervo dele, né? Aí eu resolvi copiar, sabe? Vou me divertir então um pouco, para descontrair. Claro. Cada dia eu estou colocando uma. Hoje é do anjinho. Amadinhos, tem tanta coisa para falar com vocês, mas eu resolvi centralizar a pauta no teatro, né? No Teatro Newton Filho, 30 anos de resistência. A minha primeira pergunta é para ele, Newton Filho, aquele que começou, aquele que abriu o mato a facão aí na Grão-Pará. Eu queria te perguntar, Newton, assim, ó, o Newton, antes de inaugurar o Teatro Newton Filho, como é que o Newton Filho despertou para as artes e como é que esse arquiteto resolveu ser diretor de teatro, produtor? A tua trajetória até a inauguração do Teatro Newton Filho. Conta um pouco para nós. Bom, o Newton Filho é ator desde que nasceu, né? Pegava os irmãos em casa, botava pasta de dente na cara dos irmãos, botava batom na boca, fazia boca de palhaço, fazia hora de arte para o pai e para a mãe. Depois a gente apanhava, brigava, mas a gente sempre fazia hora de arte. E aí foi, e aí eu fiz um curso, quando a gente morou em São Paulo, a minha família morou em São Paulo, eu fiz um curso numa escola lá, de teatro, e me apaixonei, já era apaixonado, descobri que é o que queria, mas com mãe advogado e pai engenheiro, a coisa não é bem por aí, né? Então aí eu fui correndo para fazer engenharia, mas não aguentei, saí, aí fui fazer arquitetura, porque arquitetura era arte, né? Mas não tem nada de arte, na realidade é muito cálculo, é muita... A arte passa por acaso, assim, né? Apesar de dizerem que é arte. Alguns conseguem fazer arte na arquitetura. E aí, não, mas paralelo a isso, eu estava fazendo underground, né? O meu teatro, sem ele saber. E aí eu fui fazendo e em 77 nós criamos a Companhia de Teatro Construção, né? Que até hoje a gente ainda tem, mas sempre com o grande problema de aonde apresentar os espetáculos, né? Porque quem não é da corte não tem espaço para apresentar o espetáculo, né? Então, nós não éramos da corte, né? Não tinha uma linhagem teatral, a minha linhagem era outra, então não funcionava. Aí eu sempre sonhei em ter um espaço para poder apresentar e fazer as minhas loucuras como eu acreditava que poderia ser feito. Até que um dia surgiu a possibilidade de ter esse espaço e aí começamos a trabalhar em cima e está aí até hoje, 30 anos. Qual foi o primeiro espetáculo aí no Teatro Newton? O primeiro espetáculo foi Jorginho Machão, foi o espetáculo de inauguração. Eu criei em cima, não tinha palco italiano, eu fiz uma arena, uma gaiola, e aí eu criei da Leila Assunção Jorginho Machão. Era uma comédia dramática, bem interessante, assim. E aí era uma Agora, arena, assim, diga. uma arena. É aí mesmo no térreo. Não, era lá em cima. No Terra eu fiz em 89, porque a inauguração foi em novembro. Mas eu dava aula de teatro já, e aí no Terra que eu fazia as apresentações dos alunos, né? Então o Ah, pessoal, uma parte sentava na rua e outra parte sentava aqui na beirada, dentro
do próprio espaço de sala de espera, que não tinha sala. E lá em cima ainda eram 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Era uma casa. Maravilha. Agora vamos ao outro personagem desse teatro maravilhoso, dessa casa de amor e de arte. Iro Matos, conta um pouco para nós o Iro antes do Teatro Newton Filho. Como é que ele encontrou a arte? Se ele já fazia alguma coisa por aí? Como é que foi o encontro com o Newton? E principalmente eu gostaria que tu compartilhasse conosco a tua emoção quando pela primeira vez tu entrou e tu viu o Teatro Newton Filho. Eu faço teatro assim desde muito cedo. Na verdade, tudo começa na escola, né? Eu já na escola sempre era mais requisitado para ler as poesias, para fazer desenho, para fazer. Eu sempre fui imbuído dentro das artes já desde criança, assim. Gostava de ler muito, mas o pouco de teatro que eu fazia, né? Era mais teatro escola mesmo. E aquilo, eu me apaixonei por aquilo. E aí eu descobri aqui em 90, quando eu conheci o trabalho do Newton, em 92, aqui em Porto Alegre, eu vim para cá e eu fiz uma participação num trabalho, num espetáculo do Fernando Pequá, que era um menino que fazia teatro também, hoje ele está radicado em São Paulo e continua e tal, e aí eu comecei a ver teatro com ele e dali em diante me apaixonei, comecei a me apaixonar pelo trabalho de teatro. E quando eu entrei dentro dessa casa, eu olhei assim e disse, meu Deus, mas isso aqui é uma casa de brinquedos, eu posso fazer o que quiser aqui dentro. Bom, vamos ver até onde é que vai, né? Enfim. E foi a primeira paixão, assim, a primeira vista esse trabalho. E logo em seguida a gente montou um trabalho chamado a Mostra de Teatro Primeira Vez, que era um trabalho feito para grupos que não tinham onde apresentar e tal. E deu muito certo, né? Esse trabalho, e naquela época foi em 93, né? Foi em 92 mesmo. Né? Passaram-se aqui várias pessoas, como, enfim, dá para citar pessoas aqui, como a própria Taninha Farias, a Tânia Farias da Terreira e tantos outros, enfim. E aquilo ali começou a me despertar muito mais, porque eu fui trabalhando, vendo outros grupos, passando aqui por dentro desse espaço, que na época era 40 lugares, né? E era assim, uma coisa assim, muito bonita, muito gostosa de fazer. E foi indo. Assim, meu primeiro trabalho mesmo no palco foi com um espetáculo a Mandrágora do Maquiavel. Foi nada pessoal, desculpa. Agora me perdi. Foi nada pessoal em que eu fazia uma participação dentro do espetáculo, ainda na época pequena, né? E eu me lembrei assim, agora eu vou apresentar, assim, o pessoal do teatro vai nos assistir. Até eu fiquei emocionado quando pela primeira vez saiu o meu nome no Correio do Povo. Olha que coisa boa. Meu nome tá no Correio do Povo. Mas, enfim, são coisas que que é legal, a gente não esquece, né? Então foi mais ou menos assim, precisa perguntar. Vou registrar aqui o abraço da Sâmia, do Álvaro, da Angie Queiroz, da Juliana, da Carol, do Marcos Mudinho, todo mundo mandando beijão para vocês. Beijos aí para eles. Todo mundo ligado em vocês. Claro que o Carlinhos Paixão também foi fundamental na questão desse teatro junto com vocês, né? Ele foi um parceirão, e acho que até hoje, né? Sempre. Ele é nosso parceiro. Padrinho oficial daqui. Padrinho oficial. Então, assim, a tua parceria com o Newton, ela iniciou nesse Fala Baixo que você falou, né? Como é que é? É Fala Baixo que eu te escuto, é isso? Não, o primeiro trabalho, o trabalho mais... o Fala Baixo Meu Grito foi o que mais assim, consolidou o trabalho de ator mesmo e a configuração do que é fazer o teatro, né, sentir o teatro dentro do palco. Assim. O Fala Baixo Meu Grito, e também foi da Leila Assunção,
Eram só eu e a Regina Machado, né? E estávamos que fazíamos em cena, e que foi um trabalho que levou praticamente uma gestação, assim, 9 meses, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito lindo, assim. O espetáculo tinha 1h30, só os dois no palco. Então, É, no espetáculo não tem nada de cenário, coisa nenhuma, só os dois. Foi muito Ah, linda essa experiência. e o esse Henry, trabalho me rendeu E esse trabalho me rendeu também a possibilidade de ir para Genebra. Fui para lá com esse trabalho e fui muito. O cara gostou muito da minha atuação e me rendeu essa ida para lá, no qual eu tenho muito orgulho, né, de dizer, porque foi um trabalho muito lindo. Pode falar, querido. não, o Henry resmungou que eu esqueci de mandar o abraço dele aqui. É que passa tão Ah, rápido, foi. tanta gente, ainda É bem, né? ligeiro. E a gente, a Isa, o Luciano da Carolina também, da Carol mandando um abraço, né, diz que ama Ei, vocês, maravilhosos, valeu. Patrícia Zingali, tá toda a turma aqui mandando um carinho muito grande para vocês. Contem um pouco, o Volney também, o Zé Porra, Rodrigues, pra meu Deus, ele. toda falando, o Zé Rodrigues, a Luana. Beijo pra Bom, ele. contem um pouquinho para nós dessa experiência em Genebra. Bom, Genebra aconteceu porque eu fiz um curso em Bogotá, na Colômbia, e lá esse diretor de Genebra estava apresentando um espetáculo lá, fazendo, como eles dizem, uma gira pela América Latina, e assistiu à apresentação do nosso trabalho, que era desenvolvido em cima da criação coletiva com o Grupo Candelária, lá de Genebra. Eu era o único brasileiro, né, que estava lá, que era da Escola Itinerante de Teatro da América Latina e do Caribe. Eles escolhiam pessoas de cada país da América Latina e do Caribe para fazer esse encontro cada vez num lugar, né? Dessa vez foi em Bogotá. Aí ele me viu, eu não sabia, né, que tinha me visto, e depois, isso foi em 93, em 97, estava recém-fresquinho o tal do fax, eu recebo um fax me convidando para fazer um curso, o Ser e Parecer do Ator em Geneve. Aí, na hora, eu não me lembrava que Geneve é Genebra em francês. Aí eu disse que eu não podia ir, porque era muito, imagina, como é que eu vou ir para Genebra? Muito caro, muito difícil, agradeci muito e tal, e coisa, eles insistiram. Aí no outro ano eles mandaram de novo convite, e eu disse a mesma coisa. Ele disse, não, mas agora nós estamos mandando, tu não vai ter gasto nenhum, só vai ter que te deslocar até aqui. Aí tá, fui, né? Morrendo de medo, porque eu não sabia nem quem era quem, né? E aí, quando eu cheguei lá, era um encontro que eles estavam programado, era programado um encontro latino-americano, norte-africano e europeu. Então, tinha uma pessoa de cada, uma ou duas pessoas de cada lugar. Tinha gente da Itália, da França, da Argélia, né? Eu do Brasil. Mas a América Latina deveria ter no mínimo 2 representantes. E o único representante que conseguiu para ficar todo aquele tempo lá, né, que era um bom tempo, foi eu que fui, né, que enlouqueci. O Iro estava com fala baixo, não, eu grito, em cartaz, e eu levei a fita, né, que na época era fita de vídeo, eu levei para mostrar o meu trabalho para lá. Eu não sabia quem é que eu ia encontrar. E quando ele viu o Iro, ele disse, eu quero esse rapaz aqui segunda-feira. Isso era uma quarta-feira. Eu digo, não, mas não tem como, né? Aí eu liguei para o Iro e disse, olha, ele quer tô aqui. Na sexta-feira ele disse, olha, manda ele passar na Vasco, porque as passagens dele já estão lá, pronta para ele vir na segunda-feira. E aí foi como ele foi para lá. E aí a gente fez uma experiência muito legal, que a gente trabalhou o balcão de Gergerê, né? Ficamos um mês em cartaz lá, maravilhoso. E era todos os dias, menos nas segundas-feiras. Todas as noites, às 7h30 da noite, tinha espetáculo. A gente trabalhou quase 4 meses, 9 horas por dia, coisa que aqui não existe, né? E lá a gente trabalhava 9 horas por dia.
tinha os intervalos ou de almoço ou de janta, né? A gente comia alguma coisa e seguia trabalhando. Às vezes a gente começava pela manhã, outras vezes das 2 da tarde até a meia-noite, 1 hora, ficava trabalhando. Então foi uma experiência muito rica, né? Porque primeiro a gente ter contato com outras pessoas de outros países, né? A viagem até lá, morar em Genebra. Então, tudo. E ainda saímos com $1.000 cada um de cachê do espetáculo. Fomos e voltamos, não gastamos nada e ainda viemos com o dinheiro no bolso. Então, isso é uma coisa inacreditável, né? Para a gente foi Em um algum lugar sonho. do mundo ainda acreditam na arte, sabe que a gente... Né? Isso tudo foi subvencionado pelo Conselho de Cultura que eles têm lá, que é muito importante, né? E que é independente de governo, ele tem sempre, né? É uma outra forma de administrar a cultura, então eles têm possibilidade de fazer esses intercâmbios, essas coisas. A Carol aqui perguntou em qual língua vocês falaram nesse espetáculo. A Melissa mandou um abraço e o Alberto, meu querido amigo lá do Hospital de Clínicas, também mandou um abraço. Um beijo para vocês. Bom, lá em Genebra se fala francês, né? Eu falei, meu texto eu falei em português, porque era curioso o ator falando um português que não era de Portugal, né? Mas todo o trabalho, todo era desenvolvido em francês, né? O Iro sabia quase nada de francês, né? E aí ele foi obrigado a aprender, e aprendeu, né? E as partes dele ele falava em francês também. Mas foi muito interessante isso. O Iro tem uma história para contar que foi muito maluca de um exercício que ele mandou nós fazermos. Era final, já era assim. E aí ele pegou, na sala não se podia falar nada. E aí ele chegou perto de mim e disse, o que ele quer? Eu disse assim, eu não posso te ajudar. Só isso que eu disse. Aí tá, aí cada um foi fazer, agora ele vai contar como é que foi a história. Porque era na finalização já do trabalho, para concluir isso. Então era a última semana. Assim. E aí ele falou, deu exercício e fomos. E eu não sabia, tipo, fiquei, agora o que eu faço? Ele falou um francês rápido demais, eu entendi alguma coisa, eu digo, bom, a única coisa que passou na minha cabeça era assim, bom, era dentro do trabalho da construção do personagem. Então eu vou fazer dentro da minha ideia. E a gente repetiu aquilo, acho que lá você repetia 3, 4, 1 hora, 2 horas. Era horrível. E era maravilhoso ao mesmo tempo. E eu fui fazendo. Bom, no final ele parou, fez um círculo, e quem é que ele chamou? Eu. E eu disse, pai, agora eu queria o Viamão para voltar para casa. Sabe? De onde é que passa o Viamão que eu quero ir para casa? É importante dizer, normalmente quando ele chamava um ator para o centro da roda é porque o ator tinha se excedido ou não tinha feito corretamente. Aí ele mandava repetir várias vezes até a pessoa conseguir entender. Aí chamou o Iro. Né? E aí eu fui, e ele me mandou fazer, eu fiz, ele mandou repetir. Eu repeti acho que umas 3, 4 vezes, aí ele pegou, chegou perto de mim. Não, antes ele mandou todo mundo fazer o seu. Daí todo mundo fez o seu, daí ele pegou e disse, bom, gente, eu só vou dizer para vocês que a única pessoa que entendeu o exercício foi o Iro. E eu olhei para o Nilton e digo, como assim? Eu digo, daí eu disse, cada um, eles tentaram, ele mandou cada um apresentar a sua proposta, né, daquilo que ele tinha pedido. É muito engraçado. E aí o Iro apresentou a dele, todo mundo apresentou a ele. Nessa roda aí, ele chamou o Iro. Aí, claro, o Iro encheu as calças, disse, eu fui o único que errei, né? E, na realidade, eu era o único que tinha entendido a proposta. Aí vocês vejam como o francês dele estava excelente. Maravilhoso. Foi assim, excepcional. Mas Na foi verdade, um trabalho muito lindo. Na verdade, esse foi um grande exemplo de uma venda casada do bem e bem-sucedida, né? É verdade, é isso aí. Maravilhoso. Iro, aí você com esse trabalho de ator, como é que você foi parar na iluminação? A gente sabe que a gente tem, principalmente vocês que administram o teatro, tem que saber um pouquinho de cada coisa. Mas como a iluminação entrou na tua vida, assim, a ponto de ela se tornar tão importante quanto o teu trabalho de ator?
Pô, quando eu vim para cá, né, eu fiz um curso de iluminação com o Fernando Shoa. Eu fiz um trabalho com ele muito bonito, foi, eu acho que mais ou menos eu acho que foi 3 ou 4 semanas com ele. Aqui antes disso eu fui aprendendo alguma coisa, mas com ele eu fui buscando, né, aprender e tal. Mas aonde eu fui buscar mesmo esse recurso foi nos festivais de teatro amador, que a gente fazia parte, né? E as apresentações que aconteciam aqui no teatro, eu e o Nilton trabalhando junto, eu conhecendo o que é essa coisa das cores, equipamento, e isso realmente é uma coisa que sempre me apaixonou. Desde criança eu sou apaixonado pelas cores, sei lá, é uma coisa assim que já vem já de infância também. Mas a luz entrou exatamente dentro desse parâmetro. Assim, fui fazendo cursos, fui aprimorando, fiz várias iluminações e não cobrava nada, não queria aprender, sempre quis buscar coisas para aprender, né, para me qualificar, enfim, também não sei muita coisa, né? A gente tenta, toda vez que faz um espetáculo, a gente tem outras ideias e vai buscando outras coisas, porque a luz dentro do espetáculo é diferente de um show de uma banda, não tem, é outra coisa, é uma sensibilidade diferente. Então, e isso realmente casou dentro do trabalho do ator, porque a gente acha, né, que a luz, tanto a luz quanto o cenário, a trilha, ela tem que fazer parte desse espetáculo, tem que ser outro personagem, ele precisa estar fazendo, ele precisa unir isso tudo, então, não pode ser uma coisa assim, desvinculado um do outro, ele tem que fazer parte, é uníssono, né, dentro desse trabalho. Eu gosto muito de dizer se tu sai do espetáculo dizendo assim, mas que luz maravilhosa, a luz ficou fantástica, é porque o espetáculo não estava funcionando. A luz não pode aparecer, nem nada pode aparecer, ele tem que ser o espetáculo como um todo. Eu me lembro uma vez, uma história muito linda que eu tive, foi que eu fui fazer uma iluminação para o espetáculo aqui de Porto Alegre, em Bagé, que eu falei com o produtor do espetáculo, e ele foi lá eu digo, olha, tu dá uma olhada na mesa de luz e tal, porque eu preciso saber, né? Ele foi lá e viu, e eu fui fazer esse espetáculo. Quando eu cheguei lá, ele me apresenta a mesa de luz, era uma mesa de sal preto, eu queria te arrancar o pescoço. Bom, vamos mudar de assunto. Mas foi muito lindo porque eu falo com muito orgulho, né, da criação da luz desse espetáculo de vocês, que toda vez que eu ia fazer a luz do trabalho de vocês, era uma coisa que eu estava dentro do espetáculo de vocês. Porque, nossa, aquilo é a sensação que eu tive de fazer a luz do trabalho do Caminhos foi uma coisa muito linda assim, de fazer e é um trabalho que eu prezo com muito carinho, assim, um trabalho que eu aprendi muito também com vocês e isso é muito lindo, essa troca. E é isso aí, a luz está dentro da gente. A gente faz tudo com ela. Newton, então você, né, desde pequeno aí, colocando os irmãos todos como cúmplices, voluntário ou não voluntariamente, e experimentando, se capacitando, estudando e administrando um teatro, você também tem que fazer um pouco de cada coisa, né? Entre as várias funções do teatro, se você pudesse escolher uma, tipo, não, Newton, olha, a gente cuida de todo o resto, você só cuida disso. Tu conseguiria escolher uma coisa só para fazer no teatro? Não, eu escolheria duas, mas uma só não, que era atuar e dirigir. Ou atuar ou dirigir. Eu adoro atuar e eu não consigo atuar nunca. Mas não era a minha missão desta vez não era atuar. Eu tenho certeza que em outras encarnações, eu já atuei bastante. E a minha missão agora era incentivar novos atuadores, né? E eu acho que eu estou me comportando direitinho. Assim, eu tive a chance agora que o Iro Matos me deu de participar, fazer uma pontinha na Roupa Nova do Rei, né, como ministro, e estou muito satisfeito com essa... E dirigir, eu dirijo bastante, tenho dirigido sempre, né? As outras funções são importantes, não posso dizer que são agradáveis, mas não são desagradáveis, a gente vai vencendo, é como agora está um momento bem delicado, e a gente está tentando vencer,
e vamos vencer. Eu acredito nisso, né? Porque não tem temporal que dure sempre. Né? Vocês Eu acho que conseguiram. Desculpa, pode concluir. Não, eu acho que a gente tem que sempre ter fé e acreditar que a gente está produzindo bem. Eu acho que a gente nunca fica sozinho. É isso que eu acredito. Vocês conseguiriam enumerar para nós assim as principais montagens de vocês? Eu não digo assim principal em termos de uma melhor que a outra, mas vocês conseguiriam assim falar para nós os espetáculos assim desses 30 anos, desses espetáculos que vocês montaram? Bom, para mim o mais fantástico de todos foi a Casa de Cinderela. Esse foi o espetáculo mais fantástico, né? Porque a gente mexeu com a casa inteira, as pessoas circulavam pela casa toda, o baile era no terceiro andar, o café da manhã era no segundo, o quarto da Cinderela, senzala, era aqui embaixo, na sala de espera. Então, esse foi assim um espetáculo que quem viu nunca mais vai esquecer. A gente fez toda uma cobertura de... Tu assistisse, né? A gente fez toda uma cobertura de tecido, era um túnel de luz que as pessoas passavam, não sabiam onde ia dar. Então, esse espetáculo eu acho que foi muito, muito gratificante, muito importante nesse aspecto de concepção mesmo e de cenografia, né? Que até o Álvaro de Mari foi um dos mentores da cenografia, que eu sempre agradeço, nunca vou me esquecer, que ele trabalhou como louco nessa época com a gente aqui. Depois, eu acho que aí são espetáculos pontuais, né? A Solidão, a Comédia, com o Carlos Paixão, que ficou muito tempo em cartaz, era um espetáculo onde o Carlos era só ele em cena, cinco personagens, e ele só trocava 3 partes do figurino: a peruca, ou o chapéu, ou um detalhe, um lenço e os sapatos. Todos os sapatos eram, cada personagem tinha o seu. E as pessoas enxergavam figurinos totalmente diferentes. Né? Então, esse foi um espetáculo muito emocionante de se fazer e muito gostoso. Depois teve um que fez muito sucesso, né? Que o Iro começou como garçom e depois que o Júlio foi embora para o outro plano, o Iro substituiu ele, que foi o Nada Pessoal. Eram 3 mulheres, né? E que na primeira cena era uma cena de casamento, na segunda cena era uma cena da mãe à filha invejosa, né? E a última cena era as 3 solteironas num bar de karaokê. Esse espetáculo teve uma coisa muito curiosa que vale a pena ser contada, porque foi sensacional. Nós levamos numa cidade de interior, que eu não vou dizer o nome, porque não tem sentido, né? E quem nos contratou foi a prefeitura. E a gente levou na cidade do interior. E quando a gente está montando o cenário, era num clube. Aí a senhora chegou. Aí uma senhora chegou para nós e disse: escuta aqui, o show tem intervalo? Aí nós nos olhamos e eu disse: olha, não é baile, né? Não tem, é um espetáculo de 1 hora. E ela disse assim: meu Deus, e como é que eu vou vender os meus pastel? E meus refris? Eu digo: meu Deus, e agora? A copa fechada, mas mesmo assim eles conseguiram botar os garçons no meio da coisa, vendendo pastel, as pessoas comendo e assistindo o espetáculo. Mas o mais curioso é que quando terminou o espetáculo, o secretário de Cultura nos levou para jantar no restaurante. Então era eu, o Carlos, o Iro e o Ayrton, que era o animador. O Ayrton e o teu filho. Eu acho que sim. Eram eles. Paulo, tá. Aí ele convidou também mais uma turma de vereadores, e tal. E nada da comida chegar, ele me chamou num cantinho e perguntou para mim se as atrizes, que horas que vem. Eu digo: atrizes? Sim, as mulheres aqui. As mulheres aquelas que estavam lá, são as balzaquianas, aquelas, nós estamos nessa. Como é atriz e tudo? Eu digo: eu não acredito. Eu não queria fazer tititi com as atrizes. Fecharam o restaurante para comer as atrizes. E as atrizes
eram nós, aí a coisa A não gente riu funcionou. por meses. Aquilo. Nós passamos meses rindo, porque nós íamos ser faturados. Se nós tivéssemos saído do palco com a roupinha, nós estávamos lascados. Ah, É muito boa. maravilhas, maravilhas de histórias, né? Eu lembro que quando o teatro ele completou 10 anos, né, vocês colocaram aquela faixa escrito 10 anos de resistência, né? Passou os 20 anos, agora nós estamos nos 30 anos. Essa resistência, ela é a mesma de quando vocês completaram 10 anos? O que que mudou? Dificultou ainda mais? Assim, ó, eu usava a palavra resistência, né, por uma certa mágoa, vamos dizer, né, por não ter, E por ação de protesto. mas mais mágoa mesmo, por não ter apoio de nada, de ninguém, as pessoas não respeitarem o espaço, enfim, um monte de coisa que não vem ao caso. Aí, nos 20 anos, eu cheguei a uma conclusão que eu tinha, e vi uma frase maravilhosa do Chaplin, que diz assim: a inveja é o mais alto grau de elogio dos nossos inimigos, porque ninguém tem inveja de merda, né? E aquilo me bateu muito fundo. Aí eu digo, não, mas espera lá, eu tenho que mudar essa frequência, né? Então agora eu uso 30 anos, 20 anos de realizações, né? E 30 anos de realizações. Gostando ou não gostando das pessoas, nós estamos realizando e incentivando as pessoas a seguirem fazer aquilo. E cada vez a gente tenta melhorar, mudar. Nós não esperamos pelo apoio de fora, mas a gente faz tudo. Isso é que é o grande diferencial, né? A gente limpa o chão, a gente varre a calçada do Jambolão no verão, né? A gente arruma a eletricidade, a gente faz tudo, né? A gente não tem empregados porque não dá para manter mesmo, né? E não temos luxo nenhum, né? Então aí a gente consegue. E não temos vergonha de dizer que aceitamos qualquer tipo de doações, desde um chinelo velho até dólares, né? E a gente tem essa imensidão de coisas aqui, dos chinelos velhos que foram nos dando com muito carinho, muito amor. E aí a gente vence as paradas. Ontem mesmo recebemos uma ligação de uma amiga nossa, atriz também, e para doarem coisas para nós aqui no teatro, tecido e tal. Então fica aqui, é o nosso banco, né, de acervo aqui do teatro, onde as pessoas colocam, e quando precisarem também, pode vir aqui buscar. Isso é muito importante. Se tu precisar de novos modelitos nas próximas lives, pode passar por aqui. A gente esteriliza, taca ali Que boa! e esteriliza. Milton, uma das tuas cobaias deu um oi aqui, uma tal de Marília Feijó, uma das tuas cobaias, a tua parceira de infância, né? Enfim, né? A Gisele Rodrigues também mandando um oi, querida Gisele, cantora. Beijo, Gi. Beijo, meu amor. Se cuida. Vocês têm ideia de quantos artistas vocês capacitaram com as oficinas de teatro de vocês nesses 30 anos? Eu posso dizer que já se passou da casa dos 1000, já passou. Porque a gente, além de cursos aqui, a gente já deu cursos em outros lugares, no interior, já fizemos vários workshops, oficinas, né? Trabalhei com vários professores da rede estadual, um período que a gente trabalhava com os professores da rede estadual do estado inteiro. Então, tem muita gente, mas eu acho que o número não importa, importa a semente que a gente planta no coração de cada um, né? Que eu sei que são apaixonados pelo teatro. E eu tenho certeza que para vocês, é claro, vocês vão querer, com a capacitação que vocês têm, se uma pessoa vai lá e diz, eu quero ser ator,
vocês vão fornecer o de melhor para eles. Mas tem aqueles que querem lá ter uma experiência, querem se desinibir. No final das contas, todos são bem-vindos, né? E como é que vocês administram, às vezes, numa turma, vocês saberem que tem aquela pessoa que está com o olho brilhando, que quer ser artista, e aquele que está ali só para se divertir? Na realidade, a gente não faz nenhuma distinção de quem quer ser ator e quem quer se divertir só. Porque o primeiro trabalho que a gente faz, a gente chama de desinibição. Não é o melhor título, mas é o título que a gente dá que as pessoas se sentem mais seguras de vir. Mas a busca de quem tu é, né? A gente procura trabalhar muito essa coisa do autoconhecimento do ator. A gente sempre diz, primeiro tu precisa saber quem tu é para depois tu poder ser outro, né? Porque senão tu te confunde com o personagem. Muita gente já se confundiu com o personagem. Então a gente sempre busca saber a tua voz, todo mundo odeia a sua voz, aí descobrir que a sua voz é maravilhosa, o seu corpo, a sua elasticidade, as suas possibilidades. E alguns que nem pensavam em ser atores acabam virando atores, né? E outros que estavam querendo, aí podem seguir fazendo outras etapas, que é o de improvisação, teatro, dança, interpretação. Cada ano é uma nova etapa para desenvolver. E aqueles que queriam se desinibir, ou que queriam se soltar, ou se sentirem mais livres, essa etapa já é o suficiente. Esse ano está sendo atípico, né? Porque a gente não está conseguindo manter nenhuma turma. Mas a proposta era essa, né? Eu não consigo ainda, na minha cabeça, visualizar aulas de teatro pela internet, né? Eu ainda não consegui, acho que só teórica, porque a força maior do teatro é a contracenação, é o olho no olho, é o toque, né? Isso eu não consigo ver esse trabalho. Estou lutando muito para entender isso, porque eu acho que, pelo jeito, o caminho vai ser esse, não tem outro, né? Mas é difícil. Eu também tenho essa grande dificuldade, porque todo mundo está fazendo live e muitas pessoas me perguntam, Preto, quando é que tu vai fazer uma live de teatro para nós? Eu não consigo, né? Teatro é olho no olho, é sentir a respiração da plateia, é os sons. Então eu disse para algumas pessoas, né, disse, olha, me deem um tempo para eu entender esse processo, porque eu vou ter que criar alguma coisa para o vídeo, porque fazer teatro assim filmado até pode ficar legal, mas olha, eu sou uma das pessoas que eu não coloco as minhas peças na íntegra na internet, não com medo que roubem, mas as pessoas não vão se apaixonar da mesma forma de que se elas estivessem ali nos vendo ao vivo, né? É complicado. Teatro tem que ser olho no olho mesmo, é suor, é um do lado do outro, é assim que funciona. Em relação a teatro, a linguagens de teatro, formas de dirigir, formas de estudar, mudou muita coisa, Newton, da época que tu começou até hoje? Alguma técnica, alguma coisa diferente? Ou ainda estamos surfando no Stanislavski, Artaud e entre outros? O teatro é como a nossa evolução. Ele está sempre modificando, né? Ele não fica estagnado, né? Quando eu comecei, o primeiro espetáculo que eu fiz foi em 1969, Bodas de Sangue, do Garcia Lopes. Isso lá em São Paulo. Então, agora que eu estava percebendo, já faz 50 anos. Então, já faz algum tempo, né? Era ainda muito declamado, era muito gestual, muito formal, tinha que ter tudo na cena, né? Casa tinha que ter até os pratos, talheres e tudo mais. Era uma novela de televisão, né? Hoje a gente já vê que o teatro não precisa. Ele mexeu, caiu, quebrou.
Hoje a gente vê que teatro não tem essa necessidade de tantos elementos, não que não possa ter, pode, né? Então eu vejo assim que é uma eterna pesquisa, né? A gente busca várias linguagens para poder o quê? Se comunicar com a plateia, né? Então eu não faço crítica nenhuma a modernismo nenhum, porque eu sou fascinado pelo modernismo, né? Pelo novo, como um bom aquariano que sou. Então eu vejo assim que existem várias experiências novas, umas funcionam, outras não funcionam, outras ficam geniais, outras não, mas isso que é a mudança do teatro. Então eu não sou muito de seguir uma linha que diga essa linha é a linha perfeita, se não for assim, não é um bom teatro, né? Eu acho que todo teatro, eu gosto muito de usar essa frase, o espetáculo é aquele que cria expectativa no espectador. Se ele não criar expectativa no espectador, ele não é espetáculo. Então, a forma que vai ser feita, né, a gente tem que ficar aguardando para ver, porque às vezes usam vídeos nas cenas que ficam tão bem colocados que a gente, se tirar o vídeo, acaba o espetáculo. E outras vezes entram umas imagens que não tem nada a ver, só para florear, para fazer não sei o quê, que atrapalham o espetáculo. Então, eu vejo que eu já usei vídeo, já usei imagens, já. Então, eu estou sempre querendo coisa nova. Estamos muito felizes de estar aqui contigo. É verdade. Eu ia te perguntar, Iro, qual é a maior qualidade que você vê num ator e qual é o pior defeito de um ator? A disponibilidade, para mim, é uma das maiores qualidades que tem o ator. A disponibilidade, a humildade. E a outra é a pessoa se achar uma constelação, assim, sabe? A pessoa achar que já vai chegar e arrasar. Eu acho que isso não é legal para nenhum tipo de trabalho. Porque não rende, não vai a lugar nenhum. Então, a pessoa que tem disponibilidade, humildade, vontade de fazer, brilho no olho, como disse mesmo, esse sim, a gente vê que ali tem alguma. Quando eu digo assim, ó, ali tem alguma coisa dentro, é porque tem. Quando tu olha e vê que não tem, não tem. Às vezes a gente até brinca, né? De repente, essa pessoa possa ser ter um bom público, né? Porque a gente precisa de alguém para nos assistir, né? Não vai saber. Então, essas qualidades que eu prezo muito assim, dentro do trabalho, sabe? Vontade, determinação. E a outra é não ter essas duas qualidades, né? Que daí não vai lugar. Enfim. Fala para nós um pouquinho das questões técnicas do teatro aí, quantos lugares, o que ele tem de equipamento, para quem não conhece, ficar imaginando e ficar com muita vontade de ir aí visitar e conhecer pessoal assim que for liberado. Bom, quer falar, Nilton? Não, sabe. Tá. Então, assim, ó, o teatro tem, nós temos 78 lugares do teatro. Nós temos uma sala de espera aqui muito linda, para quem não conhece. Todo mundo já falou que parece um mini museu, realmente tem coisas aqui lindas, né? Teatro para ver. A parte de cima é os camarins, né? E o Newton vai dar um panorama. A parte de cima fica os camarins e a parte do nosso acervo também de perucas, roupas, sapato, adereços. Então, na parte de baixo também temos o nosso acervo de roupas. Né? E assim, nós temos várias coisas aqui no teatro. A iluminação também, são sempre... Nós temos a iluminação toda funcionando direitinho, aparelhagem de som, tudo. Um palco de 5,40 de largura e 6 de profundidade. Né? Então, a gente tem muitas coisas aqui que vale a pena
vir conhecer o teatro. Venham, venham, porque durante a quarentena a gente arrumou muitas coisas por aqui, então tá bem mudado mesmo. Tá? Vai ser muito gratificante tê-los aqui no nosso espaço. Tá bom? A Marília aqui jogou um trabalho aí para Mariana aí para fazer uma tour virtual pelo teatro e colocar no site. Viu, Mariana? A Marília já nós temos esse vídeo. A gente não tem. Eu acho que tem que ser feita mesmo uma coisa bem elaborada. Existem muitos teatros, né, que você entra no site e você passeia por ele, né? Visita, aperta aqui, vai para a sala tal e tal. Isso é bom, isso é legal de fazer isso. Tá aberto, quem tiver interesse de fazer e vir aqui e tal. Pode ser, legal. Estamos aceitando colaborações. Beijo, querido.